Vamos abrir lá em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler hoje do versículo 7 até o 12. Hoje é a penúltima pregação aí, baseada no Sermão da Montanha de Jesus. Domingo que vem, então, nós vamos encerrar. Foi uma longa jornada aí de janeiro até aqui, e eu creio que Deus tem falado aos nossos corações, que a gente possa levar em consideração, o que diz o texto bíblico, colocando em prática na nossa vida. A pregação, irmãos, ela tem um aspecto assim, de que quando a gente prega, algumas pessoas gostam, Nossa, pastor, que maravilha, hein? Que bênção, Mas se a gente não colocar em prática no dia a dia, irmãos, é só um discurso. A efetividade da pregação, da leitura da palavra, da pregação, é justamente quando a gente aplica para o nosso coração, quando a gente toma decisões. Ontem à noite, quem esteve aqui no culto aí do pós-acampamento, eu falei um pouco ali da história de Zaqueu, que Zaqueu foi visitado por Jesus, e Jesus diz assim que houve salvação naquela casa, mas é no versículo seguinte o posicionamento de Zaqueu, de tomar decisões, Deus salva pela graça, irmãos, mas uma consequência da salvação é tomar decisões. Porque nós cremos que a salvação é obra de Deus, que produz dentro de nós uma regeneração, um arrependimento. Começa dentro da gente, que vai reverberar fora. Então, quando o Espírito trabalha na gente, se está trabalhando na gente, nós precisamos tomar decisões, convicções. E aí, irmãos, a prática da palavra faz toda a diferença. É assim que um crente amadurece. É possível um crente sentar aqui, irmãos, e ficar 30 anos ouvindo e não crescer. E é possível, às vezes, uma pessoa que passa pela vida muito rápido, apenas com poucos anos de caminhada cristã, ter uma vida significativa, porque põe em prática a palavra. Então, irmãos, abre o coração, quando a palavra estiver sendo pregada, abre o coração, fica com a sua Bíblia aberta, conferindo o texto, as aplicações, e deixa Deus trabalhar na sua vida. O propósito da pregação é a edificação, é a melhora, e nós estamos chegando na reta final dessa série de mensagens, Então, leve em consideração isso, coloque em prática na sua vida, eu tenho certeza que você vai experimentar ainda mais do reino de Deus. Então, hoje nós vamos aqui no versículo 7 até o 12, Jesus chamando a atenção aqui do povo, dos seus discípulos, acerca da oração, da busca por ele, Então ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nessa noite lemos a Tua palavra e oramos para que o Senhor aplique ao nosso coração, para que ela, ó Deus, não volte vazia, mas que ela produza resultados significativos, transformadores na nossa história, na nossa vida, ao colocar em prática a palavra. Ó Deus, que o nosso coração esteja aberto, não deixe que nenhum ruído venha roubar a nossa atenção, roubar a boa semente, roubar a palavra da nossa vida. Oramos, ó Deus, para que desde o mais novo ao mais experiente aqui nesse salão, seja atingido, alcançado pela Tua voz, e que em tudo isso, ó Deus, o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém, amém. Queridos, eu começo com uma frase de um teólogo chamado Eugene Peterson, já falecido em 2018, é aquele homem que fez uma tradução da Bíblia chamada A Mensagem, Não sei quantos irmãos conhecem essa versão da Bíblia, É uma versão meio poética, assim, dos textos, uma boa versão a título devocional, Mas escreveu vários livros, é um pastor americano,
E ele fala assim acerca da oração: as orações não são ferramentas para fazer ou obter, mas para ser e tornar-se. Então as orações não são ferramentas para fazer ou obter, mas para ser e tornar-se. E isso muda muito, irmãos, a nossa perspectiva de oração. Porque nós estamos dentro de uma cultura que entende a oração como pedir coisas e receber coisas. A nossa cultura latina, né, influenciada até pelo catolicismo romano, tem essa coisa da prece, né, de você pedir algo a Deus, de você fazer promessa, e se você receber o seu pedido, você paga a sua promessa. Isso no catolicismo. No meio protestante existe também isso aí. Muitas pessoas lidam com uma oração com um aspecto de pedir algo, de receber algo. Então, muitos vão para a oração quando a coisa aperta, quando precisa ali de um resultado, quando precisa de uma porta aberta, precisa de um benefício. Mas poucos desenvolvem vida de oração como vida devocional, como deleite nessa meditação, nessa comunhão espiritual com Deus. Eugene Peterson aqui, ele vai dizer que o papel da oração não é fazer algo por nós, não é a gente movimentar Deus. Deus está paralisado lá no céu, está tranquilo, a gente ora e a gente tira Deus da zona de conforto dele, e Deus diz assim: poxa vida, ele está orando tanto, então agora eu vou lá e fazer. A gente vai ver no texto, na Bíblia, principalmente nos Salmos, como uma linguagem poética, falando da ação de Deus, como Davi falou no Salmo 40, que Deus se inclinou. Mas é óbvio, irmão, que Deus não se inclinou, Deus não estava lá sentado, e aí Davi chamou e falou: nossa, deixa eu ir lá. Não é isso. O que Davi está querendo dizer é: houve uma ação de Deus na minha vida, houve um propósito de Deus na minha história, Deus olhou para mim. Mas não foi, irmãos, porque Davi simplesmente pediu alguma coisa para Deus, ele foi lá e deu e foi embora. A vida de Davi com Deus, de oração, parte de um relacionamento com Ele. E as pessoas, irmãos, têm deixado isso de lado. Essa vida devocional, essa perspectiva de ser moldado pela oração. Não sei quantos aqui já teve a experiência de orar por alguma coisa, e aí você começou a orar e buscar nesse sentido, essa situação. E nesse processo de oração, Deus tirou do seu coração esse pedido. Você até parou de orar e você ficou satisfeito com aquela condição. Isso é muito comum quando pessoas estão enfrentando alguns problemas, né? Alguns diagnósticos, assim, de enfermidades, e assim, e ali ora por uma cura, e aí vai vendo os processos de Deus em todo o tratamento. Vai vendo o que Deus está fazendo a partir daquela enfermidade. No meio do negócio, o que acontece? A pessoa já nem ora mais para ser curada, ora para Deus usar ela. Está ali nosso irmão Rodrigo, sentado numa cadeira de roda. A maior parte da vida dele, né, Rodrigo? Foi na cadeira. Quantas coisas, quantas experiências o nosso irmão teve sentado numa cadeira de roda. Talvez experiências que ele não teria se não tivesse. Ô pastor, então você está dizendo que precisa de uma situação para ter? Não, irmãos, eu estou dizendo que a vida, as circunstâncias da vida que muitas vezes nos acometem, tem coisas que necessariamente não precisam ser tiradas para que a gente seja uma bênção. Pelo contrário, a oração é uma ferramenta que nos aperfeiçoa para viver esses momentos. Nos dá condições e subsídio para lidar com diversas situações da vida. Eu não sei quantos já ouviram falar da história do teólogo alemão, luterano, Dietrich Bonhoeffer, que foi preso ali na Segunda Guerra Mundial. Inclusive tem até um bom filme para assistir alguém que não se contaminou com aquele período nazista nojento que surgiu e entrou até dentro das igrejas na época. Alguém que se posicionou. E ali no filme, né, na biografia dele, tem uma cena que ele está preso ali, já está meio que no final da Segunda Guerra Mundial ali, a coisa já não anda tão bem para a Alemanha. E aí ele, uma pessoa muito piedosa, né, um guarda, chega para ele e fala assim: olha, se você quiser fugir, pode fugir que eu não vou falar nada para você se livrar, porque se a tropa chegar, você vai morrer. E ele estava prestes ali a fazer um culto e ceiar com aqueles prisioneiros ali junto com ele. E aí Bonhoeffer disse para aquele guarda: não, eu vou ficar aqui com meus companheiros. Como é que eu vou sair? Como é que fica a minha consciência de eu sair daqui pela porta dos fundos e meus companheiros morrerem aqui? Pode deixar que eu fico aqui. E na execução de Bonhoeffer, aquele
aquele guarda, aquele soldado alemão, ele derrama lágrimas de ver a fé e a postura daquele homem. Quantos de nós, irmãos, talvez, estando numa situação dessa, a nossa oração seria justamente assim: ah, Senhor, abre uma portinha para me escapar, para me fugir. Mas Bonhoeffer viu uma oportunidade de permanecer. A oração de Bonhoeffer é: Deus, me dá condições de testemunhar a fé cristã, ainda que eu esteja passando por isso. Dito isso, irmãos, isso dá um sentido para a gente entrar no texto aqui. Esse texto tão conhecido, que muitas vezes é usado de forma equivocada, para pedir coisas. Ou se você quer um presente, alguma coisa, fica insistindo com Deus, que Deus vai dar. Pede, busca, bate até Ele dar. Mas o texto não quer dizer isso, irmãos. O texto está relacionado ao texto anterior, que foi pregado na semana passada, lembra? Não julgueis para não ser julgado. E aí, antes de você julgar, vai e se examina, primeiro tira a trave dos seus olhos, para depois tirar o cisco. Nesse exame, para você ver a trave, você vai se enxergar como? Pecador, miserável, pequeno, sem condição alguma de dialogar com alguém nesse sentido. E aí o texto vem seguindo. Quando chega nesse aqui, entra a questão da oração: pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que significa isso? Condições de se arrepender, de olhar para Deus, de buscar a presença de Deus, ainda que você viva no mundo de pecado, ainda que você viva no mundo que há trave no seu olho e cisco no olho do irmão. É um chamamento para mim e para você ir para Deus, ir para a oração, para que a gente não obtenha coisas, mas que a gente se torne alguém habilitado, capacitado a tirar a trave dos nossos olhos e a poder olhar para as pessoas com misericórdia, com bondade, com justiça. Isso, irmãos, acontece por meio da oração. Uma pessoa que não tem vida de oração é um crítico que não tem critério nas suas críticas, porque não há vida piedosa dentro dele, não há vida de oração, não há sensibilidade espiritual, não há discernimento espiritual. E aí Jesus diz assim: eu sei que não é fácil fazer autocrítica, eu sei que não é fácil arrancar a trave dos seus olhos, mas se você pedir, buscar, bater, desenvolver uma vida espiritual, você vai conseguir lidar com esse mundo de pecado, fazendo autocrítica, fazendo autorreflexão, tentando mudar a si mesmo antes de tentar mudar o outro. Então o contexto da oração, irmãos, é um contexto de vida cristã e não de alcançar objetivos. E isso é frustrante, irmãos, para o nosso tempo, que muitas pessoas usam as escrituras para alcançar os seus objetivos, usam as promessas de Deus para alcançar objetivos materialistas, egoístas. Mas a Bíblia não é para isso, irmãos. A Bíblia está falando de vida. Então é esse o contexto no qual Jesus está instigando os seus discípulos a orar, a buscar a presença de Deus. E aqui, irmãos, em primeiro lugar, como é que a gente aplica esse texto para o nosso coração? Primeiro, queridos, nós precisamos se entender necessitado de Deus. Porque você vai perceber no versículo 7 e 8, que fala assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. Aqui está falando de um sujeito que precisa. Quem que vai ficar insistindo? É quem precisa. Quem que vai não se contentar apenas em pedir, mas vai buscar e vai bater? Está falando de um processo de insistência. Está falando de alguém que não consegue ver 1 minuto longe da presença de Deus. Está falando de alguém que, quando faz uma autocrítica, vai ver a trave gigante nos seus olhos, vai pensar: poxa vida, o que será de mim? Eu preciso de Deus. Então, irmão, se eu e você não se enxergar necessitado, não existe vida de oração. Não existe vida de oração. Hoje de manhã nos jovens, qual que era o tema lá, Mateus? O sofrimento. E Deus, irmãos, permite o sofrimento muitas vezes para gerar em nós a necessidade, gerar em nós o vazio, gerar em nós a dependência, para que a gente se volte para Ele. Porque é muito difícil, irmãos, alguém que esteja com a sua vida em ordem, que assim, até encontra, mas é por pouco tempo, você pode ver. Gente que fala assim: minha vida está ajeitada. É pouco tempo, logo vem um dilema, uma situação, um problema, para a pessoa olhar para si e falar assim: eu necessito. Quantas pessoas, irmãos, vão para as igrejas, vão para a palavra, vão para a vida espiritual, vão para a vida mística,
lidando com Deus apenas como se fosse um presenteador, alguém que só assiste algumas questões e ele resolveu o problema, vai embora. Como se fosse aquele sujeito da manutenção lá da sua casa, que vai lá cuidar da parte elétrica, aí ele ajeita a parte elétrica, ó, beleza, tudo certinho aí, tá funcionando, ó, se falhar, você me chama. Às vezes a gente lida com Deus como se fosse um eletricista. Quando a coisa está brava, a gente vai lá, ele vai, resolve e vai embora. Mas aqui Jesus está falando assim, é aquele que vive necessitado o tempo todo. É aquele que entende que não pode dar um passo sem Jesus. É aquele que entende, irmãos, que vir para a igreja é bom. Não porque Deus precisa da gente aqui, nós precisamos cultuá-lo. Pensa bem, irmão, você acha que Deus precisa do nosso culto? Você acha que Deus assim, é tão infeliz, é tão assim, é doente emocionalmente, que ele precisa assim, ai, eu preciso dos crentes me adorando, eu não me sinto Deus, eu não me sinto importante, deixa eu ver lá, eles estão me adorando, agora eu estou grandão, agora eu estou sendo exaltado, que bom que eles estão adorando. Você acha que Deus é assim, irmãos? Você acha que o culto aqui é para Deus, no sentido que Deus precisa da gente? Deus permitiu existir adoração, porque eu e você precisamos adorar para ter significado na vida. Ele permite esse acesso da oração, porque eu e você precisa desse meio de graça, para ter significado na nossa história. Deus não precisa das nossas orações, dos nossos louvores, do nosso culto, mas tem crente, irmão, que é tão arrogante que acha que Deus precisa disso. São pessoas que acham que estão fazendo um favor para Deus. Ó Deus, eu fui na igreja hoje aí, ó, beleza, hein, tá vendo? Gente que se acha boa. No texto aqui, Jesus fala assim, vocês que são maus, sabem dar bons presentes, ou seja, não chama eles de bom, de mal, ninguém é bom. Aí aquele sujeito que vai na igreja, ele posta a foto do culto, registra lá no Instagram que foi, e aí acha assim, ó, fiz meu serviço espiritual, eu sou diferente dos outros, eu sou superior aos outros, porque eu tenho uma crença, eu tenho uma fé, eu frequento uma igreja, eu fiz um favorzinho para Deus essa semana. São os ajudantes gerais da fé. É aquele sujeito que quando você desafia ele para uma missão, para um serviço na obra do Senhor, ele fica assim, eu vou ver aí como é que está a agenda aí, vou ver certinho, né? Bom, ó, se for quarta-feira eu ajudo Deus aí. Irmão, eu fico olhando Deus assim, olhando para isso aí, tá bom. Vê certinho na sua agenda, depois você me dá um toque. Você me fala. A gente lida com a vida espiritual, irmãos, como se fosse assim, um servicinho, né? Uma continha que a gente paga para Deus. E aí Jesus nos ensina aqui, irmãos, que aquele que pede, busca e bate, está falando de alguém que o tempo todo reconhece que tem sede de Deus. Ele está mal, ele tem sede de Deus, Deus abençoou, ele está próspero, ele está abençoado, ele está articulado, as coisas estão acontecendo, ele precisa de Deus. A coisa mais linda, irmãos, do que diz respeito à humanidade dentro do contexto evangélico, é quando um sujeito que, como diz Paulo em Filipenses lá 4, que ele aprendeu a viver em todas as circunstâncias. Quando ele estava mal, ele era agradecido a Deus. Quando ele estava bem, ele era agradecido a Deus. Aí você vê aquele sujeito que estava lá, desempregado, sofrendo, com dor, com enfermidade, com problema, tudo ruim. Aí Deus vai restaurando num processo de tempo, Deus vai fazendo a obra, vai cuidando dele. O irmão se levantou, bem sucedido. Agora o irmão glorifica a Deus, bem sucedido. É o irmão compromissado, é o irmão apaixonado pelas coisas de Deus, é o irmão envolvido com a causa de Deus. Ainda que aos olhos de muita gente ele é bem sucedido. São os poucos que Jesus, que a Bíblia vai dizer que são os ricos, que é mais fácil um camelo atravessar, porque muitas vezes, irmãos, a gente é movido na necessidade, mas quando a necessidade é resolvida, a gente pula fora. E aqui pedir, buscar e bater, tá falando, não está falando daquele que só está mal resolvido na vida, mas está falando de uma busca em todo o tempo. Aí a gente tem que ouvir, irmão, sociólogo dizer que a igreja só funciona por causa dos pobres. Porque os pobres partem do princípio do sofrimento. Então eles precisam de um amuleto para se sentir útil, para ter esperança. Eles precisam canalizar alguma coisa futurística, escatológica, porque se aqui está muito ruim, lá no futuro vai ter uma coisa boa. Então é pobre que faz isso. Gente bem iluminada na mente, gente esclarecida, gente inteligente, intelectual, próspera, não precisa disso.
Por isso que eles não frequentam a igreja. A igreja é um reduto que vai ali aquecer o coração só do coitado. E sabe por que eles dizem isso? Porque a gente faz isso. Porque a gente pede, busca e bate. Mas quando a coisa está resolvida, a gente dá a linha. A gente pula fora. A gente já acha que está bonzão. A gente já quer sentar na janelinha. A gente quer os primeiros lugares. Aí a gente tem que escutar aquelas frases assim: eu tenho direito. Qual? Não, irmãos, o que Jesus está nos ensinando é: olha para dentro de você, olha o tamanho da trave, você vai ficar com vergonha, mas sabe o que você vai fazer? O tempo todo você me busca, se enxerga necessitado. Sempre quando você sair para a vida, pensa assim: existe uma trave no meu olho. Aí tem gente que não tem exemplo e fala assim: ô pastor, eu tirei a trave, agora estou pronto para criticar, pode vir, pode trazer a turma aqui. Se enxergar a necessidade de Deus, irmão. É gente que quando não consegue ler a Bíblia fica triste, porque não deu tempo. É gente como a nossa irmã valente, Andrezinha, Lúcia, que não está aí hoje do seu lado, que ela lamenta quando ela não vem no culto, que ela se entristece, muitas vezes a sua saúde não dá condições de ela sentar no banco. Ah, pastor, mas ela tem as dores, por isso que ela quer Deus. Ô, irmão, você não entendeu nada então, você não conhece a irmã. Gente que enxerga necessitado, irmãos, busca Deus em todo o tempo. Tem prazer nas coisas de Deus. Segundo, irmãos, que a gente aprende nesses 2 primeiros versículos ainda, é que a gente precisa ser perseverante, queridos, no crescimento espiritual. A ideia de pedir, buscar e bater, diz que quem pede recebe, quem busca encontra e quem bate a porta abre. Está falando uma questão progressiva também. Está falando de gente que encontrou Deus na estrada da vida, mas não parou ali. Quer crescer, quer desenvolver, quer aperfeiçoar. Eu quero melhorar. Eu confesso, irmãos, que eu fui surpreendido hoje de manhã. Hoje eu falei do curso aqui, eu pensei, até falei no conselho: irmãos, eu vou abrir lá, se tiver gente, a gente dá o curso lá, se não tiver não tem problema, né? As pessoas me procurando, irmão, pastor, eu quero aprender, eu quero me comunicar com os de fora, eu quero saber fazer uma boa devocional, às vezes com quem não conhece Jesus, eu quero aprender a me comunicar melhor, eu quero aperfeiçoar o meu chamado, eu quero aperfeiçoar a minha vocação, eu quero ser melhor na obra de Deus. É gente que quer crescer, irmãos. É gente que quando aqui, a igreja abre aqui uma inscrição, ó, vai ter um curso lá, como um simpósio que o irmão veio falar aqui esses dias atrás, de aperfeiçoamento, de ferramenta, para lidar com esse tempo. O irmão fala: eu vou fazer uma inscrição porque eu quero crescer. É gente que quando vai receber um dinheiro, e ali ele tem a opção de gastar, comprar alguma coisa, André, ele vai procurar um bom livro, porque ele quer melhorar, ele quer edificar, ele quer crescer. É gente que me procura após o batismo, após o discipulado, fala assim: pastor, qual que é a Bíblia boa para me aprender mais, que eu quero aprender mais da palavra? É gente, irmãos, que não se contenta, é gente que quer aperfeiçoar, é gente que sai do senso comum da vida religiosa, é gente que quer ir além, irmãos. Eu falei que vou dar o curso aqui para os irmãos de retórica bíblica. Eu estava lá no seminário, fiz os 4 anos de faculdade. E lá, irmãos, a gente não tem uma aula que ensina a gente a se comunicar, a falar em público. E aí eu vendo muitos pastores assim, antigos, né, presbiterianos, eu via gente muito inteligente, muito capacitada, mas com pouca comunicação. Já viu aquele pastor que baixa a cabeça e o sono bate na hora? Já viu isso ou não? Tem uns assim que é muito inteligente, é homem de Deus, e está ali, amém, uma toada só. Aí eu olhei e falei assim: Deus, eu quero comunicar às pessoas aquilo que eu estou compreendendo, eu quero que elas compreendam também. Aí, irmão, sabe o que eu fiz, Camila? Um curso de oratória por fora, paguei do meu bolso, não era do seminário, para aprender a se comunicar melhor, a se fazer entendido, a pegar o conhecimento que Deus está dando para mim, a colocar dentro das pessoas. Ô pastor, você ganhou um salário a mais por isso? Um prêmio, um troféu? Não, irmãos, porque eu quero melhorar.
Eu quero aprender. Eu vou nos lugares assim, a ouvir palestras, gente muito mais inteligente que eu, aquelas pessoas, sabe, que fala bonito, usa aquelas palavras, a pessoa fala um termo lá, irmão, eu não sei o que é, eu já vou no Google saber. Quero entender o que ele está falando. Eu quero crescer. Mas a gente vive, irmãos, hoje uma geração de crente que não quer aprender nada, não quer aperfeiçoar nada. Malemar, irmão, lê uma Bíblia, malemar, lê um livro, vem na escola dominical, não cresce espiritualmente, não ora, não busca a Deus, não tem esse deleite de crescer, de aperfeiçoar a ferramenta. Está no ministério há 50 anos, 30, 10 anos, igual. Não melhorou nada, não evolui, não faz uma aula, nada. Não cresce espiritualmente. Não evolui espiritualmente. Não procura recurso, nada. Estagnou. Jesus está dizendo aqui, pede, busca, bate, insiste, cresça, irmão. Desenvolva. Sabe aquilo que a Bíblia vai dizer, há um tempo da gente tomar um leitinho, mas há tempo de comer mais comida sólida. Aí, irmão, igual o outro estava pregando, né? Até dei exemplos, irmão, às vezes a gente vive um tempo que a gente tem que fechar a Bíblia, parar de falar de teologia, tem que falar por mão, tem que cortar cabelo, tem que escovar dente. Olha que ponto que chegamos, irmãos. Uma vez o irmãozinho lá falou assim para mim, ó, eu era seminarista, ó, eu quero ir para o seminário. Ô, joia. Maravilha. Tinha parado de estudar na 3ª série. Mas então tem que fazer, então, o ensino fundamental, médio, né? Conclui aí. Não. Primeiro eu vou orar aí para ver o que Deus quer aí acerca do estudo. Irmão, tem coisa que já está orado. Pensa aqui comigo, irmão, entre nós aqui agora. Você acha que Deus não quer que a gente cresça, irmão? Você acha que você precisa orar para evoluir? Pedir, buscar e bater, irmãos, é alguém que não se contentou em ficar ali, alguém que se enxergou pecador, com a trave, falou assim, Deus, me dá ferramenta para sair dessa situação. Não é aquele sujeito que fala assim, pastor, para mim tem mais jeito mesmo, não, pecado mesmo, já estou sujo, já vivo assim há anos, deixa assim mesmo, vamos esperar Jesus voltar aí, se ele achar graça, misericórdia, ele me salva. O irmão que não tenta, não luta, não cria possibilidade para crescer espiritualmente. A gente tem uma aula aqui, irmão, de Apocalipse aqui, ó, que é a dúvida de todo mundo, acessível a todo mundo, explicação, professor acessível. Eu tenho certeza que na hora que acabar, se você chegar nele e perguntar a dúvida, ele vai responder, ele gosta. Tem lá o site, né, André, tem as aulas lá, as coisas. Mas não, irmão, nós não temos interesse em mais nada. Não quer crescer espiritualmente. Então, oração aqui, irmãos, não é para acertar alguma área pontual da vida e está tudo bem. Mas oração, Pedro, faz a gente crescer espiritualmente. Faz a gente evoluir. Faz a gente avançar, irmãos. Queridos, eu oro para essa igreja aqui, irmãos, eu vejo tanto potencial da gente avançar. Sabe, da gente crescer mesmo. Eu não falo crescer de encher e só banco, não. Da gente crescer como cristão, irmão. Da gente evoluir em todas as áreas da nossa vida. Mas não adianta o pastor querer, não adianta o pastor orar se você não quer. Se você quer continuar assim. Se você se contentou assim. Irmãos, eu vejo muito potencial nessa igreja. Eu acredito naquilo que Deus está fazendo nessa igreja. Eu prego, irmão, com entusiasmo, crendo naquilo que prego. Oro aqui de terça-feira andando nesse corredor, crendo na oração que eu oro, porque eu sei que Deus pode fazer, mas se você não querer crescer, irmãos, fica muito difícil. E é interessante, quando o patrão fala assim, para você subir o cargo aqui, você tem que fazer um curso técnico ali, a faculdade tal. Irmão, você dá um jeito, não dá? Não dá um jeito? Você se torna lá um CEO lá, né? Mas quando é para Deus, irmão, ninguém está nem aí. Tanto faz, tanto fez, não há aperfeiçoamento, não há crescimento espiritual, não há maturidade espiritual. Irmãos, eu sonho, irmãos, com uma igreja aqui que tem desejo pelo crescimento espiritual. Eu sonho numa igreja, André, que a gente não vai mais precisar dar aviso que vai ter culto aqui, de oração. Eu sonho, irmãos, que a gente vai passar dessa fase.
Eu sonho, irmão, no dia que os irmãos vão querer tanto Deus, que vão começar a buscar, crescer, evoluir. E aí, irmãos, eu como pastor, eu não sou aquele pastor, como fala, fugiu a palavra, não sei o que é, mas é aquele pastor que tem medo que os crentes cresçam. Que quer que o crente fica debaixo da asa dele ali. Eu não, irmão, eu quero que os irmãos cresçam. Chegar um dia dos irmãos e falar assim, pastor, nem preciso perguntar mais nada do senhor que eu já sei. Maravilha, irmão. Eu quero que os irmãos evoluem, eu quero que os irmãos desenvolvam espiritualmente. Eu gosto quando eu saio de férias, o irmão manda mensagem para mim, pastor, o Fabião arrebentou na pregação. Ô irmão, eu fico feliz, eu glorifico a Deus. Pastor, e o Fernando trouxe uma palavra lá, mexeu com a gente. Irmão, eu glorifico a Deus, é isso que eu quero, que os irmãos avancem. Quando a irmã vem aqui, rapaz, você não viu a Cátia, a palavra que ela trouxe, que glória a Deus, irmão. Eu desejo, irmão, que todos evoluam, desenvolvam, cresçam. E se você prestar atenção no meu ministério, eu trabalho para isso, tentando capacitar, fortalecer para que o irmão cresça. Porque um dia eu li uma frase de um homem de liderança chamado John Maxwell, de um livro, e aquilo me marcou. Um bom líder, Rodrigo, é aquele que faz o seu liderado se tornar melhor que ele. Esse é o bom líder. Que ele não tem medo do seu liderado crescer e se tornar melhor que ele. Pelo contrário, se o liderado se tornar melhor que ele, é que ele fez um bom trabalho. Crescimento, irmãos. Pedir, buscar e bater. Sai da zona de conforto, irmão. Aí quem veio ontem aí, lembra do que eu falei lá de Zaqueu? Posicionamento. Tome posição dentro do lar, sabe, de buscar o Senhor. Você que é chefe de família, de casa, está esperando o outro, posiciona você dentro do lar. A partir de agora aqui vai ser assim. A partir de agora aqui vai ter oração, vai ter palavra, vai ter isso. Sabe, nós vamos viver diferente. Não fica, irmãos, esperando do além, sabe? Vinha uma fumacinha do além, vinha um poderzinho do além, que vai entrar em você ali, aí você está ali andando, daqui a pouco você entra em transe, e começa a viver diferente, irmão. Isso aí é misticismo, isso não acontece. Isso aqui, Bíblia, irmãos, é prática da palavra, é buscar o Senhor, é em todo o tempo, se posicionando em Deus, para crescer espiritualmente, irmão, evoluir, se tornar uma bênção. Terceiro, irmão, são 4, mas vai ser rapidinho. Terceiro lugar, versículo de 9 a 11, irmãos, olha o que diz. O qual dentre vós é homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Essa indagação aqui de Jesus, irmãos, ele está querendo nos ensinar que Deus nos concede propósito e não presente. A intenção de Deus na vida de oração e de responder a nossa oração, escuta essa frase, guarda isso: Deus nos concede propósito e não presente. Tem gente orando por presente e tem gente que ora por propósito. O presente pode ser um propósito. Vou dar um exemplo. Você tem uma motinha 125, toma chuva, é luta. Oh Deus, podia dar um carrinho para mim, Senhor. Deus dá. Deus sabe dar bons presentes. Aí Deus dá o carrinho para o irmão. Aí tem a vizinha lá do irmão que quer ir para a igreja agora. Que o irmão deu testemunho lá, um bom crente. E a irmã, assim, se ele tem a motinha 125, a irmã, a vizinha não tem nada. Aí Deus dá o carrinho para ele. Para a família. Está sobrando 3 vaguinhas lá atrás. O irmão vem de vez em quando para a igreja, que agora ele vai passear no shopping. Agora ele vai levar as crianças no gurilão. Agora ele vai para o parque da cidade, com o carrinho. E a irmãzinha vizinha não vem para a igreja, nem ele vem mais, que agora está de carrinho. E assim, irmão, que muitos vão vivendo. Presente, que não é propósito. Agora, a gente que sabe lidar com as coisas, irmãos, com o material, fazendo o material propósito, da vida propósito, irmãos, Deus dá mesmo. Deus dá. Deus sabe para quem Ele dá, irmão. A frase assim que a gente diz aí, né? Deus não dá asa para cobra, né?
Eu falo para a turma da música aqui, se Deus me desse o dom da música, irmão, ia ser uma chatice esse louvor aqui comigo aqui, hein? Deus não dá asa, Vinícius Pacuob. Deixa eu tocar esse negócio aqui, irmão. Mas sabe por que Deus não deu? E eu também fui para aula, não é que eu não fiquei de braço, não, eu fui para aula, meu dedinho é torto, eu não consegui segurar a nota do violão. E os dois ainda. E o professor tinha que colar meu dedo lá e segura, eu não conseguia. E o violão, Mateus, é um instrumento que ele não te ajuda. Ou você toca ele e não sai som. Não que os outros não são assim, mas tem a caixa, tem uma distorção. O violão, André, precisa doer o dedo para tocar. Mas Deus falou assim, se esse irmão aprender a tocar violão, ele vai ficar tocando Legião Urbana aí, na rodinha aí. Não. Esse presente não vai ser bênção para ele, não. Deixa eu dar para o outro irmão lá que vai executar melhor. Mas se Deus dá outro presente para o Denis, ele vai usar bem. Se Deus der o carro, ele vai dar carona. Se Deus der uma capacidade para ele se comunicar, ele vai usar para tentar ser bênção na vida do irmão. Se Deus dá a ele uma condição mínima ali de expor um texto e pregar, ele vai pregar em todo lugar. Então em vez de eu dar música para ele, eu vou dar pregação. Eu vou dar propósito. E aí, irmãos, como é gostoso quando a gente recebe um dom, um presente de Deus, a gente executa. Essa semana, sexta-feira, de noite, estava pregando na praça lá, na frente da catedral para os moradores de rua, 54 moradores de rua, ouvindo a pregação do Evangelho. Ontem estávamos aqui pregando para o pessoal pós-acampamento. Agora à noite, expondo a palavra aqui, irmão, que maravilha. É propósito de Deus. Então existe presente, existe propósito. Um pai que é mau sabe dar bons presentes para os filhos. Imagine Deus. Deus não vai dar um presente para o filho ficar quieto. Deus não vai dar um celular de presente para o filho parar de chorar, parar de azucrinar ele. Deus vai dar propósito. Então, existem muitas orações que a gente ora e não são respondidas porque é presente e não propósito. E isso inclui tudo, irmãos. Tem pessoas, irmão, que se casar vira idólatra da esposa. Tem mulher que se casar vira idólatra do marido, nunca mais serve a Deus, nunca mais vai ficar lá cultuando um bezerrinho de ouro, fica lá com medo, não deixa ninguém olhar, fica aquela relação tóxica, porque não sabe lidar com a bênção de Deus. Tem gente que Deus dá filho, irmão, o filho vira um bezerrinho de ouro. Tudo bem, bebê ali, tem a fase ali, irmão, mas cresce, tá lá com 14 anos. Não, meu filho não serve mais a Deus, não faz mais nada para Deus, não tem vida com Deus. Não, por causa do meu filho. Ô, irmão, bezerro de ouro, presente que não é propósito. A gente precisa abrir o coração para isso, vamos para as nossas orações. Existem orações perigosas, irmãos. Lembra, Fernando, nós conversou, que você até citou aí, que eu fiquei sabendo que você me imitou aí na pregação. Você perguntou assim, mas eu orei para Deus mudar minha vida. Então, irmão, então aguenta. Não orou? Quero o propósito. Não. Deus chega chegando. Deus chega trabalhando. Então, irmãos, Deus nos concede propósito e não presente. E esse ponto serve para a gente avaliar as nossas orações. Pensa bem naquilo que você tem orado. É para a glória de Deus? Ou é para benefício próprio? Deus vai ser glorificado? A irmandade vai ser abençoada por aquilo que Deus está concedendo a você? Ou é apenas para você? Pense, irmão, nas orações que a gente faz. Oh, Deus, me ajuda a ser, como fala, promovido no emprego. Tá. É para quê? Para a glória de Deus? Quem mais vai ser beneficiado com a sua promoção? Quem mais vai ser beneficiado com a sua carreira? Presente ou propósito? Então pedir aqui, irmão, não é um Papai Noel evangélico, gospel, que fica lá recebendo cartinha de fim de ano dos crentes. Esse ano eu quero uma viagem para o exterior, esse ano eu quero um carro, esse ano eu quero um marido, esse ano eu quero 2 filhos, esse ano eu quero isso, aquilo. Não, Deus é esse Papai Noel que vai montar na charrete lá e vai passar na sua casa, não. Deus é um Deus de propósito, de missão.
Deus vai nos conceder dons, bênção, prosperidade, vitória, luta, sofrimento, tristeza, alegria, baseado nos seus desígnios e propósitos. Tem crente que não sabe lidar com a alegria, irmão. Tem crente feliz demais que ele para tudo, ele vai beber todas, ele vai abandonar tudo. Ele não sabe lidar com a bênção, então vive debaixo de luta, porque é o cercadinho de Deus por irmão não fugir. Tem crente, irmão, que se você dá uma vitória para ele some na fumaça. Aí precisa ficar no cercadinho de Deus. Porque Deus é Pai, irmãos, Deus quer o nosso bem. Agora tem crente não. Tem crente que está no processo de crescimento espiritual, que Deus fala assim, não, esse eu posso abrir a portinha do cercadinho, que ele volta. Sabe aqueles cachorro, gato, não sei como que é o negócio de castração, né? Pelo menos minha mãe tinha uns gatos, disse que castrava para o gato não ir embora. Era isso mesmo? Ou era que... Tinha um negócio assim, tem que castrar o gato, porque o gato fica velho e foge. Isso fugia mesmo, ficava velho e ia embora os gatos. Agora tá cheio de gato lá, os gatos velhos lá, castrados. Não vai embora, tá lá. Posso nem falar isso, porque ela vai ficar doida comigo. Mas às vezes, irmão, Deus pega o crente e deixa no cercadinho, para ele não ir embora, para ele não fugir, porque só sabe viver com Deus, Mateus, no sofrimento. Na bonança ele não sabe viver com Deus, não é igual ao apóstolo Paulo em Filipenses 4, na vitória, na escassez. E para finalizar a gente orar, irmãos, versículo 12, uma chave aqui nesse versículo 12, acerca da oração, que diz assim: tudo quando, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei a vós outros também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Lei e os profetas e as escrituras, é o ensino da palavra. Agora, por que esse versículo, irmão, está dentro do contexto de oração? Porque as nossas orações passam diretamente da forma que a gente vive uns com os outros. Tratar as pessoas com mais zelo, irmãos, as nossas relações humanas com mais cuidado. Não tem um texto que diz que lá, se o marido está tretado, está brigado com a mulher, Deus não escuta oração? Não tem isso? Não é que Deus fica lá, brigou, André? Ah, não adianta orar não, não estou ouvindo. Deus é infantilizado assim, mas o que significa isso? É que a sua vida espiritual não tem sentido se você não consegue se harmonizar. Se você está em conflito, se você não sabe lidar com os relacionamentos, a sua vida espiritual não faz sentido. Tem gente que acha que a vida espiritual é só aqui, ó, só vertical. Não, irmãos, ela passa diretamente pelas nossas relações humanas. E aqui diz assim: tudo quanto vocês querem que os homens se façam, fazei vós também. Você quer ser tratado com respeito? Trate com respeito. Você quer ser tratado com gentileza? Trate com gentileza. Você quer que as pessoas te honrem, te tratem bem, com respeito? Trate as pessoas com honra e com respeito. Jesus aqui, irmãos, mais uma vez nos responsabiliza pelas nossas atitudes. E às vezes, irmãos, a gente é aquele crente que sai daqui da igreja, cultuou, levantou a mão, orou, na hora que acendeu as luzes, desligou o ar, foi embora, cara fechado, monta no carro como se nada tivesse acontecido, indiferente com todo mundo, não tem a capacidade de estender a mão para cumprimentar uma pessoa. Irmão, eu vou dizer para você, eu era bichão do mato também, fui treinado a isso. Eu era o sujeito, irmão, que assim, meu negócio é serviço, faz o serviço e vai embora. Mas o ministério, irmão, teve que desconstruir. Porque eu quero ser tratado bem, então eu preciso tratar bem. Lembra do texto anterior, da crítica? Da medida que você julgar, você vai ser julgado. Então, irmãos, trate com mais zelo as suas relações humanas, que isso tem a ver com vida de oração. E a gente sabe quando tem uma pessoa que ora e a que não ora. A gente percebe como ela trata as pessoas. Porque é impossível alguém ter vida de oração, alguém que está em crescimento espiritual, tratar de forma desrespeitosa um pai, uma mãe, um cônjuge, uma pessoa, um amigo. Aquele sujeito assim, não, pastor, mas a carne é fraca. É fraca, irmão, mas então trabalha nela para ela fortalecer. É o sujeito que sai do culto aqui agora, toma uma fechada do trânsito aí, irmão, ele fica doido. A Bíblia fala que se a gente fica irado, mas a nossa reação, ela vai determinar muita coisa.
É o sujeito que não sabe lidar com o contraditório. Ah, irmão, todo mundo fica nervoso, todo mundo tem as suas reações, mas o que a gente faz com ela que determina que nível de espiritualidade nós estamos. Então, irmãos, tratemos uns aos outros com respeito, com zelo, Luzia, porque isso tem a ver com vida de oração. Não adianta eu gritar aqui de terça-feira orando aqui se eu desrespeitar todo mundo lá fora. Isso é um hipócrita. Isso aí não é vida com Deus. Então, queridos, que Deus nos ajude nessa missão. A pedir, buscar, bater e encontrar e receber. Encontrar uma nova vida, uma nova possibilidade. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus.